Opa, agora sim, estamos ao vivo aqui no @Repórter Diário no Instagram, esperando o pessoal ser notificado e começar a entrar aqui no nosso Insta para falar conosco um pouquinho aqui também no Instagram. A Karina Matozinho já entrou, esperar mais gente entrar, inclusive o Leandro Amaral, que daqui a pouco vai pintar aqui na tela com a gente. Essa live estava tão prometida, né? A gente estava querendo fazer essa live faz um tempinho e a gente prometeu e esqueceu de cumprir, né? Agora vamos ficar aqui um pouquinho conversando com vocês sobre essa questão do Covid-19, como vocês estão passando, como é que vocês estão vendo aí tudo que está acontecendo. Inclusive, quem quiser comentar, a gente vai trazendo aí o relato de cada um sobre o assunto. Acessórios Paradise também entrou no ar. Esperar aqui o Leandro. Vamos. Agora, a gente estava agora há pouco no ar falando um pouco do que o Dória fez. Abraço pro Gilberto Chagas da. Aí faltou um sobrenome, né, Gilberto? Não coube, né? A Silvia Alavarce também já entrou aqui na nossa live. Eu quero saber de vocês também o que está acontecendo aí na vida de vocês com essa quarentena maluca, né? Essa pandemia aí mudou a vida de todo mundo em relação ao dia a dia, né? A gente não sai de casa, não tem como entender mais isso aí. O Renan Menezes também entrou, o Fato E2020 também entrou. Eu queria ter essa criatividade para colocar meu nome no Instagram. Eu não consigo, não tive essa. Fiz meu Instagram e o meu pessoal, né? E não tava desse jeito. O meu só ficou @CarlosCarvalho8 mesmo. Mas uma hora eu mudo ali, deixo mais criativo também. O Instagram também é uma fonte bem legal de interação com todo mundo. Mas como eu tava falando, essa quarentena tá deixando todo mundo maluco, mudou a vida de todo mundo. Deve continuar, pelo menos aqui em São Paulo deve continuar. Ó, o Gilberto Chagas, eu tô em casa. Boa, Gilberto. É isso aí. Não tem necessidade para sair, vamos ficar em casa, né? O Acessórios Paradise, essa pandemia tá deixando todos atrapalhados. E muito, né? Atrapalhado na questão do dia a dia, de como ter uma rotina, atrapalhado na hora de trabalhar. Eu falo isso porque eu mesmo tô no home office aqui no Repórter Diário e a gente sofre também com isso, né? Ficar longe da notícia, ficar longe do assunto, ver tudo muito de longe é bem complicado. Quem entrou também aqui, R. Damazoluz, Juba Rodrigues, personal, deve estar dando aula para todo mundo aí, todo mundo tentando fazer exercício físico também durante essa pandemia, deve estar duro. Tem uma bicicletinha aqui em casa, aqui, mais ergométrica, mas não dá muito jeito. O fato é, como está a questão financeira das prefeituras? Há algum posicionamento sobre a queda de arrecadação? Teve muita queda de arrecadação, já teve muita queda de arrecadação. Em São Caetano, por exemplo, quase 130 milhões. A questão do ISS, né, que é o repasse do pessoal do Estado, do governo do Estado, vem para as prefeituras, um dos impostos que é repassado, foi 55 milhões a menos em abril. E vai diminuir aí conforme o tempo vai passando. Então, o déficit, até abril, se eu não estou enganado no número, são menos 22 milhões de reais na conta, assim, somando os 4 primeiros meses. Então, tá bem ruim mesmo. Então já existe esse posicionamento sim de queda de arrecadação de todo mundo, é natural. A indústria está menor, o comércio está menor, então tudo isso faz com que as pessoas tenham, ou que as prefeituras tenham aí um prejuízo. E além disso, até para ajudar, as prefeituras fizeram aí a postergação da cobrança de alguns impostos. Então em algumas cidades vai ser cobrado IPTU depois, mais tarde, não agora nesses meses aí de pandemia. Tem que cobrar esse ano, não vai ter jeito, é que a lei eleitoral fala isso, mas a ideia é essa, tentar ajudar a população da melhor maneira possível, mas claro que vai criando aquele efeito dominó, né? É menos arrecadação, então deixa de fazer algumas obras, deixa de fazer algumas situações, é muito duro mesmo.
A Karina Matozinho. Continuo trabalhando, mas em home office, não saio de casa. Não vejo a hora dessa pandemia acabar. Acho que todos nós não vemos a hora dessa pandemia acabar, viu, Karina? É realmente algo que tá bugando a cabeça de todo mundo. Não sei se vocês, de algum modo, têm algum tipo de problema, bater uma depressão, bater uma ansiedade nessa época, às vezes bate. Então, eu falo que é uma época boa pra gente aprender a olhar um na cara do outro, né? Não só ficar na rede social, mas também olhar na cara do outro, quem puder conversar e desabafar um pouco é importante num momento como esse. Mauá comprou máscaras de uma empresa de Cabreúva, ao invés das cooperativas de Mauá. Seria legal se fizesse na cidade, né? O fato. A gente sabe muito bem que tem muitas costureiras, costureiros que estão aí, que podem ajudar e que podem ganhar uma graninha com isso, como aconteceu em outras cidades. Alguns estão ajudando, alguns voluntariamente, alguns ganhando dinheirinho, ajudando a fazer máscara de pano para todo mundo, mas a ideia principal ali pelo menos do pessoal de Mauá, pelo jeito, não é exatamente essa, não é essa questão de comprar máscaras na cidade. Infelizmente, né? A Nili Cristina também já entrou aqui no nosso Instagram. Estamos esperando o Leandro Amaral para bater um papo aqui também com a gente no Instagram. E a gente está aqui desabafando. Então, quem tiver pergunta, quem tiver dúvida, quem tiver qualquer tipo de situação... Ó, o Leandro já chegou aqui, vou colocar ele para entrar no ar conosco. Vamos ver se... Vamos aguardar aí o seu Leandro Amaral para conversar com a gente em relação a tudo que está acontecendo aí do Covid. Boa, Carlos. Presente. Leandro, beleza? Beleza, presente, viu? Estava aqui conversando com o pessoal, tem muita gente, né? Comentou aqui que tá punk aguentar essa quarentena, né? Que já passou dos 40 dias. Donizete Braga. Donizete Braga, que acabou de publicar um vídeo. Obrigado, viu, Donizete? O pessoal, não é fácil, Carlos. E, aliás, até demorei um pouquinho para entrar, porque muita gente ainda com dúvida, Carlos, perguntando do feriado. É feriado em Santo André, em São Bernardo, não é? Só até para reiterar, o Carlos e eu temos falado insistentemente nas nossas transmissões, quando a gente fala feriado no ABC, vale para 7 cidades. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Então, hoje, quarta, foi o primeiro dia do mega feriado em São Paulo, cidade de São Paulo. Então, cidade de São Paulo, feriado, ABC, normal. Amanhã, de novo, feriado em São Paulo, ABC, normal. Aí, sexta-feira, dia 22, ponto facultativo em São Paulo e feriado aqui no ABC. Antecipação de Corpus Christi. Sábado e domingo, e na segunda, dependendo da votação de amanhã à tarde dos deputados na Lesp, aí teremos também o feriado estadual antecipado de 9 de julho para segunda-feira. Então, correndo tudo bem, Carlos? O ABC vai ter feriado sexta, 22 e segunda, 25. O que a gente pode dizer que está garantido por enquanto é São Caetano e Diadema, que já aprovaram nas câmaras. Então, ali já basicamente falta a sanção do prefeito, mas dá tempo de fazer isso antes da sexta-feira. Agora, o que resta são as outras cidades, né, que devem fazer isso em cima da hora. Então, quinta-feira vai ser aquele dia maluco de todas as câmaras se movimentando para fazer a aprovação desse tipo de projeto, né? Que a gente não sabe se vai dar certo, tá mais cheirando a postergação de lockdown do que outra coisa. Verdade. É a vida. Inclusive, quem quiser aí comentar o que acha sobre essa história, o que você acha que vai dar certo esse feriado, as pessoas vão ficar em casa, pode colocar na caixa de comentários. Inclusive o Donizete Braga, se o Donizete quiser, vamos tentar combinar amanhã, Donizete, para uma live aqui no Instagram, tentar aí já criar aí uma série de convidados aí às 4h30 da tarde, pode ser um bom horário para a gente fazer live aqui no Instagram do @repórterdiário. Mas é basicamente isso, né? O grande mote agora dessa questão da pandemia aqui em São Paulo, do combate ao Covid-19, são todas as medidas para tentar aumentar o isolamento. Já que no ABC, na verdade, em relação a anteontem, em relação à segunda-feira, foi abaixo dos 50% em todas as cidades.
Até Ribeirão Pires, que já tinha ultrapassado 2 vezes a marca de 70% e estava sempre entre as 20 melhores cidades do estado em relação ao isolamento, teve uma queda que foi uma coisa de maluco, né? Não, pois é, Carlos Carvalho, isso que mais chamou a atenção da gente, né? Chegou a 72% e agora aí 47%, um nível bastante preocupante. E falo isso, Carlos, eu vou até ver se eu consigo mostrar aqui para vocês a parte da Anchieta e é o meu termômetro aqui para ver justamente o movimento aqui das pessoas em relação ao isolamento social. Tenho tela aqui por conta da minha filha. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para vocês. Ó, Carlos, tentar ao máximo. Ó, lá no fundo é a movimentação na Anchieta. Então, o sentido que está indo é o sentido rumo capital e na pista contrária para quem está voltando. Hoje, por exemplo, pela manhã, Carlos, o trânsito estava intenso aqui na Anchieta. Não parecia um feriado, não parecia um dia normal, mas também não parecia um feriado. Então, resta saber se vai dar certo aí essa última tentativa ou não antes de ter um lockdown, né, Carlos? Exatamente. O Douglas Suri colocaram o povo para usar metrô e ônibus e agora colocam o povo todo em casa. Estranho. Ficou claro que o mega rodízio na capital foi um tiro no pé do tamanho do planeta, né? Ao invés de aumentar, não mudou absolutamente nada na questão do isolamento, não mudou um milímetro e fez com que todo mundo se aglomerasse. Ou seja, foi pior do que a encomenda, né? Se no mínimo aumentassem a questão do número de ônibus e a questão do metrô, pode ser que desse certo um pouquinho, mas não fizeram isso, então não passou nem perto de algo que ajudasse, né? Agora resta saber se esse feriadão vai aumentar de algum modo esse tipo de situação. Abraço aqui para o Silvano Ferreira, para o Léo Lucas, para Antônio e Sandra Regina, acho que é um Instagram de casal, né? Grande Léo Lucas também, um abraço. Assim. O Binho, radialista, todo mundo que vem entrando aí na nossa live. A gente vai, aliás, eu vou Carlos, tentar fazer... Boa. Não, só pegar aqui o gancho, ó, eu estou vendo aqui a Mari Xavier Cabeleireira, acredito que ela trabalha com beleza. Mari, se puder colocar aí para a gente como é que está a situação. Carlos e eu entrevistamos recentemente o pessoal do Salão de Beleza, falando como é que estava o atendimento a domicílio, depois toda a expectativa quando o Bolsonaro lá incluiu nos serviços essenciais, mas aqui no estado de São Paulo, e com razão, acabou não se concretizando por conta ainda do cenário da pandemia. Mas como é que está a situação de vocês? Importante ter esse relato. Até vou mandar no grupo, Carlos, momentos antes aqui de entrar no ar, eu recebi um vídeo de um lojista de um shopping em São Bernardo, mostrando várias lojas, infelizmente, sendo fechadas por conta que o lojista não aguentou, né? A gente sabe, o shopping é mais restrito em relação a isso. Carlos e eu temos tentado há muito tempo conversar com os responsáveis pelos shoppings do ABC, tirando o Praça da Moça que conversou conosco, os outros ainda não falaram, para trazer como é que está essa situação. Mesmo aliviando ali parcialmente o aluguel, a gente sabe que o aluguel de uma loja, de um box no shopping, é muito mais alto do que o dia a dia. Então fica ainda mais pesado para quem é lojista de shopping. Inclusive o pessoal do Praça da Moça tinha relatado que no caso deles, ninguém tinha pedido para sair do shopping, todas as lojas que estavam ocupadas antes da pandemia mantêm-se ocupadas. A grande questão é que eles, ali no Praça da Moça, eles fizeram o chamado drive-thru, né? Ou seja, você faz uma compra numa determinada loja, combina um horário para ir em uma das entradas do shopping, sem sair do carro, pega o produto, se precisar fazer o pagamento ali na hora, faz o pagamento, pronto, acabou, e vai para sua casa. Não é o que vem acontecendo, mas pelo menos o que eu tenho de informação é que só o Praça da Moça está fazendo isso. O restante está sofrendo muito em relação a essa história. O Binho Radialista desejando boa tarde. E aí, Binho, também a sua vida tá que nem a nossa, uma loucura no meio dessa pandemia. O pessoal de comunicação está quebrando a cabeça, né, Leandro? É isso mesmo, cara. Não tem, a gente fala, a gente está no home office, mas só muda que não tem deslocamento, mas a mobilidade das notícias está muito mais intensa. A gente tem uma rotina muito mais acentuada do que era antes, né? É só ver, por exemplo, a intensidade que nós estamos.
Normalmente a gente estava no ar, pelo menos na rede social, toda noite e ao longo do dia as coberturas externas. Agora, todo dia a gente está com no mínimo 3 entradas e sempre acaba tendo uma novidade aí para a gente fazer uma quarta entrada, como foi ontem a questão dos 2 vereadores que testaram positivo para a Covid em São Bernardo, o Aurélio e o Alex Moyon. Aliás, até vou, acabando aqui, mandar mensagem para o Alex, que está no isolamento domiciliar, para ver se ele melhorou, como é que ele está. Ele ficou também de mandar um vídeo para a gente. Enfim, a nossa rotina está bastante acelerada, Carlos. E é aquela coisa, né? A princípio, a nossa rotina já estaria normalmente acelerada por causa da eleição. Exatamente. De outubro. Ou seja, essa hora a gente estaria também que nem louco, mas não o louco no sentido de ficar no mesmo assunto, né? Até porque, entre aspas, as câmeras continuariam. A gente teria algumas expectativas, né, Leandro, que acabaram sendo postergadas, aí a questão do BRT na região, outras novelas que existem aqui no ABC que a gente não vai ver resultado, pelo menos a curto prazo, por causa dessa pandemia. Então, ficou muito mais claro que ficaria muito mais claro o cenário, né? Ficaria até melhor para a gente. Teriam alguns respiros, mas dessa vez não. Dessa vez a gente está basicamente tratando de uma editoria, como a gente fala, né? Editoria do coronavírus, e a subeditoria, né? Aí a subeditoria do coronavírus na política, coronavírus na economia, coronavírus no esporte. Então, cada hora tá de um jeito, né? É maluco. Até falando em esporte, você teve o campeonato alemão, semana passada voltou, vai voltar também já voltou também o campeonato da Turquia, e a Itália também já está planejando o retorno. Então, já estão fazendo o planejamento ali de como vai ser o protocolo de retorno na Itália. Aqui no Brasil, esquece, a gente não está nem próximo de uma volta, mesmo ontem com a reunião dos representantes do Vasco e do Flamengo com o presidente Bolsonaro. Mas, de resto, aqui no Brasil, futebol, se der certo, lá para setembro, viu, Leandro? Tem perspectiva, né? Ó, Carlos, só mandar abraço também, ó, Paulo Galvão Júnior, Fabão 14, Redavizan, Luciano Feijão, Jéssica Alterates, Marli Moreira. Obrigado, Marli, também pela participação. Infelizmente, o esporte vai ficar para mais tarde, né? E o esporte, o que eu tenho visto de notícia do Corinthians, sabe o que é? É só da dívida do estádio, Carlos Carvalho. O Corinthians está numa pindaíba que eu vou te falar. Mas é porque o caso do Corinthians, por exemplo, Leandro, tudo resquício da má administração que foi feita em relação à Copa do Mundo de 14. Na verdade, o Corinthians, assim, se o Corinthians quisesse fazer certo, ele nem tinha entrado nessa roubada. Aí entrou na roubada da Copa e agora está pagando o preço. Então é muito complicado. O Corinthians está passando por uma complicação muito grande. O problema é que, da onde vinha o dinheiro do pagamento do estádio, quer dizer, pagamento da dívida do estádio? Vinha dos jogos. Como não tem jogo, você deixa de pagar a dívida. E, claro, entra juros, e os juros devem ser altos. Então, é aquela coisa, né? O Corinthians vai pagar um preço ainda maior depois da pandemia. Por incrível que pareça. E o pior, tem eleição esse ano no Corinthians para presidência. Resta saber o que vai acontecer lá dentro, mas já tem uma briga bem, bem grande. O Gilberto Chagas está perguntando para a gente aqui quando a gente acha que o Brasil vai voltar. Brasil é bem complicado de a gente cravar uma data, viu, Gilberto? O que a gente pode tentar entender é dentro do estado, de cada estado, alguns ali podem voltar uma vida mais ou menos normal, ou a chamada nova normalidade, agora em junho, como está se projetando, por exemplo, para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, parece que a coisa está mais calma. Paraná parece que a coisa também está mais calma, mas Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Pernambuco, Ceará, Pará, Goiás, esses locais realmente não... Pará, são locais que realmente um retorno rápido outro assim, detalhe, né, cara? E um outro detalhe, ver com o Gilberto sobre qual referência, qual base de parâmetro você diz o voltar. Se é o voltar aos poucos, né, sair da quarentena, e isso deve começar mesmo a partir de junho, como o Carlos falou, em alguns estados, ou se você diz voltar à normalidade como era antes da pandemia.
aquela normalidade antes da pandemia vai demorar um bom tempo, principalmente dependendo de qual é o segmento que você atua. Por exemplo, quem depende do entretenimento, casas de show, públicos em geral, shows aí, essas grandes aglomerações ainda vai um bom tempo pela frente. Shopping center também vai um bom tempo pela frente. Agora ele está complementando aqui, falou aos poucos. Aí então é isso que a gente sempre fala aqui, né, Gilberto? Carlos e eu temos falado. São 2 índices que são observados pelos gestores para determinar maior ou menor nível de restrição. Primeiro, é o nível do isolamento social, o índice de isolamento, e lamentavelmente nós aqui do ABC temos decaído aí, tem uma curva para baixo no índice de isolamento, e o índice de ocupação de leitos. Você não pode pensar em flexibilizar tendo os 93%, 95% do índice de ocupação de leitos. Então, tem que dar uma amenizada no índice de ocupação de leitos e tem que aumentar o índice de isolamento social. Aí sim dá para pensar numa flexibilização seguindo os protocolos, né, Carlos? Exatamente. E é por isso que a gente está falando que é muito mais fácil tentar verificar dentro de cada estado do que exatamente verificar no Brasil. Assim, porque, imagina, a gente viu na Europa o que aconteceu, só que cada país da Europa tem o tamanho de um estado brasileiro. Então, verdade. Aquela coisa, né? O Brasil não é que é um país, o Brasil é um continente. Então, é muito mais complicado para a gente tentar fazer uma projeção no âmbito de um território com 210, 212 milhões de pessoas. Do mesmo jeito que está nos Estados Unidos. Em alguns lugares dos Estados Unidos, a situação está menos pior. Em outros lugares está pior. Então, depende muito. Aqui em São Paulo é o epicentro. Então, assim, a princípio, entre aspas, tá? Existe a tendência que a gente saia primeiro dessa pandemia. A gente saia primeiro dessa história. Agora, como sair primeiro? E lá na frente, será que vai ter segunda onda? Então é importante a gente pensar em tudo isso. Abraço para a Marcinha, para a Adriana SBC, para a Mônica Orsol, não sei se estou dizendo o sobrenome dela certo, isso. A Silvia, a Pri, JMV também entrou aqui na nossa live, e a Danusa Munhoz. Exatamente. E a questão, Leandro, é que o pessoal realmente está muito agoniado, né, com o que pode acontecer, né? Cria uma ansiedade na gente, né? Abril foi um mês que a gente iniciou tão bem a quarentena que, né, aquela coisa, a gente vai sair rápido. Mas quando a gente viu, não foi exatamente dessa maneira, porque a gente relaxou. E é um processo que é um processo mais longo, né? Então, é difícil fazer todo mundo entender que, vai passar, mas vai passar aos poucos, não vai ser exatamente assim. Se tudo der certo, Natal e Ano Novo, a gente passa normal, podendo abraçar todo mundo, podendo comemorar em família, podendo fazer festa, mas a gente precisa ajudar nesse momento, né, Leandro? Isso. É isso mesmo. E o pessoal que está acompanhando pode ir comentando aí o que tiver de pergunta, o que tiver de algum relato, quiser compartilhar aqui com o Carlos Carvalho, comigo, o Canavésios, Kings, o pessoal lá, Automação, obrigado. Diego, 1982 SP também, obrigado, Diego. O dentista Rogério Guarino também nos acompanhando. Aliás, Rogério, também puder compartilhar aí o relato, se ainda estiver nos acompanhando, de como está o seu dia a dia aí no atendimento das pessoas, é importante para a gente ter uma noção melhor. E lembrando, Carlos, não sei se chegou a falar um pouquinho antes de eu entrar, a notícia de última hora aí hoje aí do Enem adiado, né? Não cheguei a comentar, mas o que a gente já esperava aconteceu. O Enem adiado, não tem exatamente uma nova data, né? A princípio, o Enem seria feito nos primeiros finais de semana, primeiros domingos de novembro, 1º e 8 de novembro, na prova presencial, e no final do mês teria a prova online. Porém, o governo finalmente mudou de ideia, né? E adiou o Enem. O Enem pode passar para dezembro, janeiro ou até fevereiro. Nós estávamos comentando na live agora há pouco lá no facebook.com/Jornal Repórter Diário e também no youtube.com/Repórter Diário. Inclusive está disponibilizado no nosso site já, repórterdiario.com.br. A gente fez a live com resumo aí das últimas notícias, entrevista com o Fernando Capês,
já está no nosso site, o link está na bio aqui do Instagram. A gente relatava que se a gente for dar um chute hoje sobre a data do Enem, é 2021. Porque a gente tem que pensar que a gente vai, inclusive vai ser a pauta nossa às 9 horas da noite do RDTV, tem eleição ainda para acontecer. E se a eleição for adiada para novembro, por exemplo, ou até dezembro, dificilmente vai bater com as datas do Enem. Então vai ficar muito complicado. Inclusive, Leandro, eu acho que é um ponto para a gente abordar em relação às eleições hoje à noite, em relação a como fazer a eleição de maneira segura. Será que a gente vai ter que fazer uma eleição sábado e domingo? Dividir o pessoal em 2 dias? Pode ser que seja isso. Cada estado vota num determinado dia, cada cidade vota num determinado dia, dependendo do número de habitantes. Tudo isso tem que ser levado em conta na hora de fazer o calendário. Né? E o próprio desafio dos candidatos, né? Principalmente daqueles que são candidatos ou serão pela primeira vez, que não são conhecidos, como se fazerem conhecer no momento adverso, que você já não vai conseguir fazer reuniões presenciais com grande número de pessoas. Basicamente vai ser uma reunião muito potencializada e fortalecida pelas redes sociais. Então você vai poder, principalmente depois desse apelo tecnológico da pandemia, fazer reuniões virtuais, buscar seus apoiadores através das redes sociais. Então vai ser uma eleição realmente diferente para todo mundo. E claro, quando a gente está falando, Carlos, e você ponderou muito bem, de dividir, por exemplo, a eleição em 2 dias para atender os protocolos de segurança, os critérios de segurança, a gente brincou, por exemplo, no futebol, que quando tiver falta fazer barreira, ninguém pode ficar um do lado do outro, né? Tem que ter 1,5 metro de distância, só para descontrair. Mas em relação à eleição, se você falar de 2 dias, nós estamos falando de 2 dias também de gastos em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, para o pessoal que trabalha na eleição, na verificação de cada sessão, no acompanhamento da urna eletrônica. Esse pessoal, no mínimo, ganha um lanche, etc. Então, é em toda a estrutura da Justiça Eleitoral para fazer uma eleição no período pós-pandemia. Por isso se fala novembro, dezembro. Ninguém vislumbra, por mais que haja o adiamento, passar desse ano de 2020. Se acontecer esse adiamento, como caminha para acontecer, é questão de meses, questão de semanas, novembro, dezembro, e para não ter a prorrogação de mandato dos atuais gestores. Assim, pode ser que pinte, por exemplo, o retorno daquela data antiga, né, de eleição, né? Primeiro turno no dia 15 de novembro, e aí o segundo turno no primeiro final de semana de dezembro. Seria uma opção, né, como era antigamente. Mas a gente está falando dessas datas porque a gente tem que lembrar que tem todo o calendário eleitoral para ser adiado, não é só simplesmente a data da votação. Por enquanto, as convenções dos partidos acontecem entre 20 de julho e 5 de agosto. Então, vai manter essas datas? Se manter, vai permitir mesmo que a convenção seja virtual ou ela vai ter que ser presencial? Tem esse ponto. Segundo, a campanha eleitoral começaria no dia 16 de agosto. E aí, como é que vai ser essa campanha? Como é que vai ser puramente internet? Como é que vai ser feito os debates? Como é que vai ser feitas as conversas? Então, tudo isso vai ser levado em conta. E até mesmo a questão do tamanho da campanha, Leandro. Porque Exatamente. É aquela coisa, né? Será que hoje você só pode ter doações de pessoa física, né? Não pode ter doações de pessoa jurídica? Será que todo mundo vai colocar o seu dinheirinho na campanha de alguém? Exatamente. Saber como vai ser tudo isso. Deve ser uma campanha forçadamente mais barata, mas todos esses detalhes vão ser levados em conta nas próximas semanas. O Acessórios Paradise 2018 está falando aqui, enquanto o povo não se conscientizar desse vírus, que esse vírus mata de verdade, essa pandemia vai demorar para chegar ao fim, e aí espera que o povo se conscientize. Power.cândido também nos vendo, Mônica Ursol agradecendo pelas informações, Marcelo Orlandim, Irlando Santos, Deise Alves, Laura Porto, Ulisses Molitor, a Ingrid, nossa colega, Ingrid Souza, abraço Ingrid, a Natland, Ei Matheus Freire,
o Gilberto Costa comentando, o Gilberto Chagas, na verdade, comentando novamente aqui, né? Eu acho que as eleições é melhor fazer em 2 dias para ter mais cuidado com as pessoas, aqui no caso de Santo André, onde ele mora, ou deixa para fazer em janeiro. A Deise Degan fala também aqui nos acompanhando. Boa. Janeiro, acho que esquece. Porque é o seguinte, alguém tem que tomar posse dia primeiro. Não vai ter jeito. A partir do dia primeiro, deu meia-noite, entre aspas, não tem prefeito até a posse. Então, alguém tem que assumir. E tem que dar posse para os vereadores também. Então, a princípio, pela lei, seria alguém do judiciário. Mas e aí? Esse alguém do judiciário vai trabalhar até quando? Será que lá a gente vai ter que tomar outras medidas em relação ao coronavírus? Ou seja, essa pessoa que entrar vai também entrar com decisões ali importantes. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A gente tem que pensar em todas as possibilidades. Mas, em relação à eleição, é muito complicado pensar que ela vai acontecer em 2021. Só se não tiver jeito mesmo, se determinada cidade ou determinado estado assim tiver na calamidade perto do Natal. Isso mesmo. Mas do jeito que está pintando as coisas aí, e levando em conta que os outros países estão passando e quanto tempo eles ficarem em quarentena ou em lockdown, a gente está falando que em setembro a gente tem um retorno normal das coisas, né? Normal não, entre aspas, né? Da nova normalidade. A nova normalidade, é isso. Mas, assim, o que faz é a gente entender que dá para postergar para novembro a eleição, mas não necessariamente mandar ela para 2021, só se tivesse uma segunda onda tão grande como essa, Leandro. É isso mesmo. Márcio Melo também, obrigado pela participação. O pessoal vai interagindo aí conosco. E é isso que o Carlos falou. A gente vai procurar aqui cada vez mais também interagir no Instagram. Lembrando a você que nos acompanha aqui no Instagram, que todos os dias, Carlos Carvalho, eu e toda a equipe, fazemos 3 transmissões ao vivo no Facebook do Repórter Diário, 9 da manhã, 3 da tarde e 9 da noite, sempre trazendo as últimas informações, as últimas atualizações do dia com foco no ABC e sempre com um entrevistado ou mais de um, repercutindo os diversos segmentos da sociedade civil organizada. Segmento médico, econômico, sindicato patronal, sindicato dos trabalhadores, associação, enfim, trazendo câmaras municipais, deputados, prefeitos, o governo do estado de São Paulo, para todo mundo aqui, o cidadão principalmente com os seus comentários, como é que cada um está sendo impactado e como é que a gente pode vislumbrar aí essa luz no fim do túnel para a gente minimizar os impactos desse período, Carlos. Exatamente. Eu vou tentar aí ao longo dos próximos dias também chamar convidados aqui. E a gente vai fazendo aos poucos aqui, também algumas entrevistas aqui no Instagram, aproveitar esse meio da pandemia para conversar com o meu número de pessoas, inclusive até com você que está em casa, seguro, bonitinho. A gente pode conversar com você aí ao longo do período. E eu vou dar já estou aqui com todo o esquema feito para pegar essa live também e jogar tanto na nossa timeline aqui no Instagram, quanto também lá no YouTube. Então, também se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Repórter Diário, onde tem todas as nossas lives e alguns vídeos a mais ali do que nós fazemos, além do RDTV normal, podemos dizer assim, né? Normal não tá, né? Mas o normal aqui dentro do nosso boletim. E claro, nosso site repórterdiario.com.br vai ter todas as informações para vocês. Já está na manchete do site a questão do delegado que acabou baleado pela namorada, né? E a namorada acabou tirando a própria vida. Tem todos os detalhes ali desse início de investigação em São Bernardo do Campo. Por coincidência, no mesmo prédio onde o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem apartamento. Então, tudo isso vai ser colocado. Aliás, eu acho que ele não está nem morando lá, deve estar morando em São Paulo. Porque não tá porque existia até a expectativa dele vender aquele local, vender esse apartamento por causa da nova esposa dele, que eles vão morar juntos em São Paulo. Então, a ideia seria essa, ele sair de São Bernardo e morar na capital. Então, por coincidência, foi ali. Também tem todos os detalhes da Câmara de Diadema, que teve votação hoje desse feriadão. Também muita reclamação por parte dos vereadores. E, claro, você vê ali todos os boletins, tudo que já foi feito pelo Repórter Diário ao longo do dia. Certo, Leandro? É isso, Carlos Carvalho. Então, 9 horas da noite, estaremos ao vivo no Facebook do Repórter Diário, fazendo esse debate importante, essa discussão sobre adiamento da eleição. Repetindo, Juninho Raro, obrigado. Sandrinho,
O Enem já foi adiado, ainda não tem nova data. Assim que tiver essa data, nós vamos remarcar. O Gustavo Baena também aí. Grande abraço, Baena. Gustavo. Tem que combinar com o Baena também, uma hora, uma live aqui no Instagram, para a gente conversar mais sobre o que está acontecendo aí neste planetinha de meu Deus. Certo, boa. Leandro? Então, valeu, galera. Curte aqui, nos siga aqui no Instagram, @repórterdiário. Siga o Leandro aqui também no Instagram também, leandroamaral.jornalista. E também me siga, @carloscarvalho8. São os nossos Instagrams. E ao longo do tempo a gente vai melhorando aqui essa interação, porque a gente está ganhando seguidores, só que a gente está esquecendo de vocês aqui no Insta. Agora a gente vai lembrar todo santo dia, pode ter certeza. Grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau. Valeu!